Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e nesse vídeo a gente vai aprender a criar o nosso primeiro aplicativo no Android Studio. Então, se você é um total iniciante, a gente vai aprender do zero, passo a passo, a criar o nosso primeiro app. A gente vai aprender a criar esse app bem simples. Porém, a gente vai aprender muitos conceitos interessantes e fundamentos importantes no desenvolvimento de aplicativos. A gente vai aprender a criar esse aplicativo de formulário de cadastro. Então aqui a gente vai simular que a gente vai ter um formulário e a gente vai preencher esse formulário e vai cadastrar. E automaticamente, quando a gente clicar no botão de cadastrar, a gente vai exibir os dados cadastrados. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o nome completo. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o meu nome. Aqui eu posso colocar no campo de idade a minha idade, por exemplo. E aqui eu vou selecionar o sexo, vou colocar o meu sexo. E aí eu vou clicar em cadastrar. E automaticamente já vai exibir os meus dados. Marcos Duarte Gomes, idade 28 e sexo masculino. Beleza, pessoal? Então a gente vai aprender a criar esse grande app. É bem simples, porém muito útil. Então bora começar esse vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai abrir o Android Studio. Se você ainda não aprendeu, se você não instalou o Android Studio, eu tenho um vídeo logo no começo dessa playlist, instalando o Android Studio. Depois a gente parte para uma próxima aula que a gente entende os fundamentos do Android Studio, como é que funciona o Android Studio. Depois eu tenho uma aula de como instalar o emulador. Então, eu já tenho essas aulas gravadas. Então, a gente já está seguindo uma playlist. Então, eu vou deixar o link de todos esses vídeos na descrição do vídeo. Então vamos lá. A gente vai criar um novo projeto aqui. Então a gente vai vir aqui em Create New Project. Eu vou escolher uma activity vazia, que é uma empty activity. Vou clicar em Next. E aqui eu vou colocar o nome do meu aplicativo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, formulário de cadastro. Aqui no package name eu vou manter o com ponto. Vou colocar aqui, por exemplo, Marcos. Com o ponto Marcos, ponto formulário de cadastro. Aqui é o local onde o projeto vai ser salvo, que vai ficar na pasta Android Studio Projects, e aqui o nome do nosso aplicativo. Nós vamos utilizar a linguagem de programação Java. Todas essas aulas a gente vai utilizar Java, tudo bem? Java, e a API mínima a gente vai manter a API 16, que é o Android 4.1 GLB. Eu vou clicar em Finish. Eu vou aguardar o projeto ser carregado e daqui a pouco eu volto. Beleza, o projeto acabou de ser carregado. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, a gente vai construir o layout do nosso aplicativo. Então, quando a gente começa a criar um aplicativo, primeiro a gente começa construindo a interface gráfica do aplicativo. Ou seja, toda a parte que o nosso usuário vai mexer. Depois a gente vai partir para a parte lógica, que é onde a gente vai escrever os códigos em Java para realmente dar vida ao nosso layout, ao nosso aplicativo. Então nessa aula a gente vai construir todo o layout, beleza? Então aqui está o layout do nosso aplicativo e a gente vai começar a construir nessa aula, tudo bem? Então vamos lá, dentro do Android Studio a gente pode fechar essa mainActivity.java e a gente vai manter somente o layout, que é a nossa activity_main.xml. A gente pode minimizar isso daqui e beleza. Por padrão, ele já vem com esse Hello World. Você pode clicar em cima e apertar o Delete, que ele já vai excluir, já vai limpar a nossa tela. Bom, a gente pode construir o layout de duas maneiras. A gente pode construir aqui pela interface gráfica, ou seja, aqui eu tenho todos os meus componentes de interface. O que é um componente de interface? Os componentes de interface, basicamente, são os componentes que vão que vão dar vida ao nosso aplicativo. Então, os componentes de interface são o quê? Botões, textos, componentes de lista, imagens e por aí vai. Então, a gente tem vários componentes de interface. Então, aqui a gente tem aqui em Palette, a gente consegue visualizar vários componentes de interface que a gente pode utilizar durante o desenvolvimento do nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o text. Aqui em text a gente tem vários componentes de interface do tipo texto.
A gente tem text view, que vai armazenar textos. A gente tem plain texts, que são edit texts. A gente tem campos que vai armazenar senha, que é password. Campos que vai armazenar e-mail, telefone, time, data, number e por aí vai. A gente tem, por exemplo, componentes do tipo button, ou seja, botões. Então aqui a gente tem vários formatos de botões. Aqui a gente tem o button normal, que é o botão clássico. A gente tem o image button, que é um botão que funciona como se fosse uma imagem, né? Você vai colocar uma imagem, só que ele vai ter um funcionamento de um botão. Aqui você tem Ship Group, Ship, Checkbox, Region Group, que é um grupo de botões de opções. Aqui a gente tem o Region Button, que é um botão de opção. Aqui a gente tem o Toggle Button, Switch, Float Action Button, que são botões flutuantes. Aqui a gente tem Widgets. Aqui a gente tem View, Image View. Esse Image View é utilizado para a gente colocar imagens no nosso aplicativo. Aqui a gente tem Web View, que é para transformar o nosso aplicativo em um componente de web, né? Por exemplo, você quer colocar um site no seu aplicativo, você quer transformar o seu site em um aplicativo, você utiliza o Web View, por exemplo. Aqui a gente tem o Video View, que pelo nome já é bem fácil de a gente identificar. Se a gente quiser colocar vídeos no nosso aplicativo, quiser executar vídeos, a gente tem que utilizar esse componente de interface chamado de Video View. A gente tem o Calendar View, que é para colocar calendário, Progress Bar, que é barra de progresso, e por aí vai, Ration Bar, e por aí vai. Aqui a gente tem Layouts. Layouts são containers. Tá bom, pessoal? Eu tenho uma aula aqui no canal também que fala sobre layouts. Vou deixar na descrição também para você ver. Então aqui a gente tem Constraint, Linear, Frame, Tab Layout, por aí vai. Layouts, Containers, tá bom? Helpers, Google e por aí vai. Tá, pessoal? Então a gente pode utilizar esses componentes de interface para criar os nossos aplicativos. Então a gente pode criar aqui pela interface gráfica. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar um botão no meu aplicativo. Então pega aqui, ó, em Button, eu clico aqui no botão e arrasto aqui para a tela. Fazendo isso, eu acabei de adicionar um botão no meu layout. Pode ver que ele adicionou aqui, ó, na árvore de componentes, no Component Free. Ele adicionou na árvore de componentes o nosso botão. Se eu clicar em cima do botão, eu consigo acessar os atributos para esse botão. Então, por exemplo, eu posso descer aqui, ó, cliquei em cima do botão, eu acessei do lado aqui os atributos desse botão. Então aqui eu posso mudar a largura do botão, a altura do botão e por aí vai. Posso mudar o texto. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e mudar o texto do botão que está button. Eu posso colocar qualquer texto que eu quiser aqui, ó, se eu pressionar o Enter, ele já vai mudar o texto. Consigo mudar a cor desse botão, o tamanho e por aí vai. Ou eu posso criar o meu layout aqui utilizando códigos XML. Então aqui não são códigos Java, são códigos XML, códigos que vão desenhar o nosso layout. Então pode ver, quando eu joguei o botão aqui para a tela, ele criou, se eu vim aqui no split, ó, ele criou todo esse código aqui para o nosso botão. Então o nosso botão ele vai ter uma largura, ele vai ter uma altura, ele vai ter um texto, ele vai ter um alinhamento, ele vai ter um ID e por aí vai. Então eu posso criar esse mesmo botão escrevendo aqui no código XML. Beleza, pessoal? Então, para ficar claro para vocês aqui, nesse primeiro aplicativo, eu não vou criar utilizando código XML, tudo bem? Mas, lembrando que a gente pode criar das duas maneiras, escrevendo os códigos e criando de maneira mais imediata, tudo bem? Nesse primeiro aplicativo eu vou criar de forma mais imediata, mas nas próximas aulas a gente vai começar a criar os nossos próximos apps escrevendo esses códigos aqui, porque é muito importante que você saiba escrever os códigos sem XML, tudo bem? Então vamos lá, então eu vou excluir isso daqui e a gente vai primeiro construir esse layout aqui. Então o que a gente vai precisar nesse layout? Basicamente a gente vai ter uma estrutura parecida com essa, exatamente igual. Aqui é a estrutura do nosso projeto. Então, muita gente não faz isso. Sempre é importante que você tenha um desenho antes de você começar a criar um layout. Então, esse aqui é um desenho que você vai ver em muitos lugares aí, tá? Então, essa é a estrutura do nosso projeto. Basicamente, a gente vai ter um container principal,
que é basicamente o container, onde vai estar todos os nossos componentes de interface, botão, texto e por aí vai. Todos esses componentes eles vão ficar dentro de um container. Esse container é o nosso layout, que nesse caso a gente vai utilizar um linear layout, que é o nosso container principal. O linear layout ele funciona de duas maneiras. Ou ele vai funcionar de forma vertical ou de forma horizontal. Nesse caso, como os itens, todos os componentes, eles estão um abaixo do outro, a gente vai utilizar um linear layout vertical, ou seja, todos os itens vão ficar um embaixo do outro. Então é muito mais fácil a gente criar um layout utilizando linear layout, nesse caso onde os itens vão ficar um abaixo do outro. Tudo bem? Aqui a gente vai ter então o nosso container principal, que é o nosso linear layout. Depois a gente vai ter os nossos componentes de interface, que vão compor o nosso layout. Então a gente vai ter, por exemplo, um text view, que vai ser o título do nosso layout, né? Que nesse caso vai ser o formulário de cadastro. Então ele vai ser do tipo text view, vai ser um texto. Depois a gente vai ter dois edit text, que vai ser um para o nome e o outro para a idade. Depois a gente vai ter mais um text view, mais um componente do tipo text view, que vai ficar o nosso subtítulo, que nesse caso aqui o subtítulo é o sexo. E depois a gente vai ter um radio group, que é um grupo de botões. Então a gente vai ter um grupo de botões, onde dentro desse grupo de botões a gente vai ter o nosso radio button. Então aqui a gente não está vendo esse grupo de botões. Ele está invisível aqui, né? A gente não consegue ver. A gente só consegue ver o radio button. Então a gente vai ter o radio button dentro de um grupo de botões, certo? E aqui a gente vai ter um button, mais um componente de interface, que ele é um button, que é um botão, que vai ser o nosso botão de cadastro. E aqui a gente vai ter 3 text view, que vai ser o text view para o resultado. Então esse text view vai ser para mostrar o resultado do nome. Então a gente consegue ver aqui o nome. Mais um text view que vai mostrar o resultado da idade. E mais um text view que vai mostrar o resultado do sexo. Então vou deixar essas imagens dessa estrutura na descrição do vídeo para você visualizar isso daqui. Então vamos lá, vamos começar a construir isso daqui. Primeiro, a gente precisa de um container, que é o linear layout. Então vamos lá, vamos vir aqui no Android Studio. E eu vou trocar esse layout padrão que ele está utilizando, que é o constraint layout, eu vou utilizar o linear layout. Então eu vou vir aqui, seleciono, vou remover e aí vou digitar linear, já vai aparecer linear layout. Beleza. Esse linear eu preciso definir uma orientação para ele. Ou ele vai funcionar de forma vertical ou de forma horizontal. Nesse caso vai funcionar de forma vertical. Então eu vou definir aqui um atributo para o meu layout que vai ser orientation. E aqui já aparece vertical ou horizontal. Vou definir aqui como vertical. Beleza, agora eu vou voltar aqui na parte do designer. Já aparece aqui a nossa árvore de componente, o nosso layout principal. Bom, vamos lá, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar de maneira mais fácil. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro de um text view. Então vamos lá, que vai ser o nosso título. Então a gente vai vir aqui em text, vai pressionar aqui o text view, vai arrastar para a tela. A gente vai arrastar aqui para a tela, beleza, já apareceu aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na parte de baixo, aqui em text, e a gente vai colocar o título para ele, que é formulário de cadastro. Então a gente vai vir aqui, vai colocar formulário de cadastro. E vai pressionar um Enter. Já vai aparecer aqui, formulário de cadastro. Tá ok? Eu posso dar um zoom aqui, e eu consigo visualizar. Esse formulário de cadastro eu vou colocar também, eu posso vir aqui no campo de pesquisa, pessoal, e começar a pesquisar os atributos. Então eu posso pesquisar os atributos, por exemplo, eu quero definir a cor desse formulário, então eu posso utilizar a cor do texto, a cor do meu texto aqui, do meu título. Então eu vou utilizar um atributo chamado de text color. Quando eu coloco text color já aparece aqui o atributo. Eu posso procurar, ou eu posso vir aqui na loop e procurar, se eu já sei o que é, mas se eu não sei, eu posso vir aqui e tentar achar esse atributo aqui na mão. Então eu vou vir aqui em All Attributes e eu vou procurar na mão esse text color.
tá ok? Só que para você que é iniciante, é legal fazer isso daqui, ó, você procurar. Então ele está lá embaixo, ó, text color. Então eu posso vir aqui e trocar a cor, posso colocar uma cor padrão. Então eu vou colocar essa cor black, que é a cor padrão do Android, preto. Beleza? Então agora eu vou colocar também esse texto em negrito. Para colocar o texto em negrito, eu vou utilizar o text style. Então para colocar o texto em negrito, eu tenho que procurar esse atributo chamado de text style. Então ele está aqui embaixo, ó, text style, eu posso clicar. Por padrão, ele já está como normal, eu posso colocar como bold, ele vai ficar em negrito, ó, ficou em negrito. Ou eu posso colocar ele como itálico, ó, o nosso texto vai ficar em itálico. Então eu vou colocar ele como negrito, beleza? Ficou em negrito. Só que eu não quero que esse texto ele fique colado aqui, eu quero que ele fique centralizado. Para isso, eu vou utilizar mais um atributo, que eu posso pesquisar por aqui, ou eu posso procurar aqui. Eu vou pesquisar para ficar mais rápido, pessoal, senão a gente vai demorar muito aqui. Eu vou utilizar um atributo chamado de Gravity. Ó. Eu só coloquei gra e já apareceu Gravity. Clicando aqui, já vai aparecer como que eu quero alinhar esse texto. Então, eu quero deixar ele centralizado. Então, eu vou utilizar o Center. Colocando em Center, ele já centraliza o texto. Eu também não quero que meu texto fique muito colado aqui no topo e nas laterais. Eu quero colocar uma margem. Então, eu posso vir aqui, ó, e definir uma margem. E já vai aparecer o atributo Layout Margem. Clicando aqui, eu consigo definir, ó, uma margem na esquerda, uma margem no topo, uma margem right, que é uma margem para a direita, e uma margem bottom. Se eu definir aqui como margem, se eu definir um valor como margem, ele já vai definir tanto para a esquerda, direita, topo e bottom. Ou eu posso definir margens diferentes, tanto para a esquerda, direita, topo e na parte de baixo. Nesse caso, eu vou definir uma margem para todos os lados, tanto esquerda, direita, topo e na parte de baixo. Então, eu vou definir como 15 dps. E aí ele vai definir uma margem de 15 para o topo, de 15 para a minha esquerda, e 15 para a minha direita e 15 para a parte de baixo aqui. Beleza? Então, a gente colocou esse alinhamento. Depois, a gente precisa de um campo de texto, onde a gente vai digitar. Então, esse campo de texto não é para digitar. A gente só coloca um texto só, mas a gente não consegue digitar dentro dele. Agora, esse campo de texto, que é um campo de texto chamado de Edit Text, a gente consegue editar, a gente consegue escrever códigos. A gente consegue escrever dentro dele. Que nesse caso é o nosso próximo componente de interface, que é um Edit Text. Nesse caso são dois, um vai ser para o nome e o outro para a idade. Então a gente vai vir aqui, ó, vai vir text, tá? E aí eu posso colocar esse plain text. Tá vendo? Então eu vou arrastar o plain text aqui para baixo e vou arrastar mais um aqui para baixo também. Tá vendo? Se eu vir aqui no split, já vai aparecer, ó, edit text. Tá vendo, pessoal? Já vai aparecer aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui, eu vou clicar em cima do primeiro, e aí eu vou trocar, tá vendo aqui? Ó, tá name. Eu vou trocar e vou deixar vazio, eu não quero que tenha nenhum texto aqui, ó. Beleza? Eu quero que a pessoa digite o nome dela. E aqui eu vou deixar um hint. O que é um hint, pessoal? Um hint é um texto padrão. Então, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui no aplicativo, ó. Então aqui eu estou no emulador. Tá vendo esse texto que aparece aqui, ó, nome completo? Esse aqui é um texto informativo, é um texto que fala que é para mim colocar o meu nome. Se eu não colocar esse texto, eu não sei o que eu preciso digitar aqui. Então esse texto aqui, ó, nome completo, é um hint, é um texto informativo para me saber o que eu preciso colocar aqui. Quando eu clicar aqui para digitar e eu começar a digitar, esse texto já some. Então esse texto é um texto informativo. Então é isso que eu vou colocar. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar em cima dele e vou vir aqui em hint. E aí vou escrever nome completo. Vou pressionar um Enter, já vai aparecer aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para a idade, vou clicar aqui, ó, em Name, vou tirar o Name, vou pressionar um Enter e vou vir aqui em Hint e eu vou colocar idade. Beleza, já apareceu aqui. E aí vou fazer aquele alinhamento padrão. Vou clicar em cima desse daqui, vou definir uma margem. Então vou vir aqui, ó, vou definir uma margem, já apareceu o Layout Margem. Vou vir, vou definir 15 dps para todos os lados.
já vai diminuir. Vou clicar nesse daqui, vou vir aqui em margem, vou pressionar aqui, ó, vou colocar 15 dps também, beleza? E aqui eu vou colocar o próximo componente aqui embaixo, que nesse caso é o sexo, é o texto de sexo, e aqui a gente vai ter botões, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, mais um text view aqui embaixo. E aí, ó, nesse text view, vou clicar em cima dele, eu vou definir um texto para ele, ó. Então eu vou vir aqui em text e vou escrever sexo. Vou pressionar o enter. Já apareceu aqui, ó. Já apareceu sexo aqui, ó. E aí eu vou colocar um text color. Então eu vou vir aqui, ó, text color. Vou colocar uma cor para esse texto. Vou definir como black. Beleza. Vou definir um text style. Ó, text style vou definir como negrito. E eu vou colocar um tamanho para esse texto. Para colocar um tamanho para esse texto, eu vou colocar o atributo text size, ó. E aqui vai aparecer o tamanho. Então aqui eu posso colocar vários tamanhos. Eu vou colocar um tamanho de mais ou menos 20 SP. Ó, 20 SP. E aí ele vai aumentar o tamanho. Eu vou vir aqui também, pessoal, no formulário de cadastro, vou clicar em cima e vou vir aqui e vou colocar um tamanho para esse texto. Eu vou colocar aqui, ó, 20 SP também. Tá ok? E aqui, ó, em sexo, eu vou colocar uma margem. Ó, ele está colado demais aqui, ó. Então eu vou definir um atributo chamado de layout margem. Vou colocar 15 dps também. Ó, ele vai ficar bem legal aqui. Beleza, agora a gente colocou mais um text view, que é o subtítulo. Agora a gente vai colocar o nosso radio group, que é um grupo de botões. Então, para a gente colocar esse radio button, basicamente são esses botões que são botões de opção, né? Botão de opção. Eu só posso escolher uma opção, ou sexo feminino ou sexo masculino. Então, por isso que ele se chama radio button, que é botão de opção. Nesse caso, se eu fosse colocar só um radio button, eu não precisaria colocar esse container, que é esse radio group. Esse radio group já fala, é o grupo de botões. Esse caso eu venha colocar mais botões de opção. Então nesse caso eu tenho 2. Então nesse caso é legal colocar um radio group, né, que é um grupo de botões. Então se eu tiver 3, 4, 5, eu coloco um radio group primeiro e dentro desse radio group eu coloco o nosso radio button. Tudo bem? Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, e vai na árvore de componentes aqui, ó, no palette, a gente vai pesquisar por radio, já vai aparecer aqui, ó, radio group. Vou clicar, arrastar e colocar aqui embaixo. E aí, ó, repare, eu vou minimizar aqui, ó. Ele apareceu, ele criou todo esse container aqui. Eu vou vir agora e vou colocar o radio button, que é o nosso botão de opção, que vai ser feminino e masculino. Então vou vir aqui, ó, vou jogar aqui para baixo. Ele jogou primeiro. Eu vou clicar aqui novamente, radio, já vai aparecer aqui, ó, radio button. Vou clicar e arrastar aqui para baixo de novo e ele clicou 2. Agora eu vou clicar, ó, tô fora. Vou clicar aqui, ele vai selecionar o radio group, tá? Ó, radio group tá selecionado aqui. Eu vou clicar nele e vou vir aqui, ó, layout high, que é a minha altura, e eu vou definir como wrap content. Tá vendo? Ele vai pegar todo o espaçamento, ele vai pegar toda a altura dos seus componentes que estão dentro dele. Então ele vai pegar toda a altura do container, tá vendo? Agora eu preciso definir também um botão, que é um button, que é o nosso botão de cadastrar, tá vendo? Cadastrar. Então vou vir aqui, ó, em button, vou arrastar aqui para baixo. Ele já criou um botão. Só que esse botão aqui, ó, ele é menor, tá vendo? Ele é menor. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um texto para ele, então eu vou clicar em cima do botão, vou vir aqui, ó, em text e vou colocar cadastrar. Vou pressionar um enter. E aí eu vou vir aqui, ó, na altura, aqui a largura, layout width é a largura do botão, ou seja, match parent, ele está pegando toda a largura do meu container principal. Qual que é o container principal? É o nosso linear layout, ó. Então ele está pegando toda a largura do nosso container principal. E aqui eu vou definir wrap content, né, que é toda a altura do meu componente. Nesse caso, eu vou definir wrap content
para largura do componente. Então ele vai ser baseado no tamanho do meu componente. Então, como o meu botão, o meu texto cadastrar, ele só vai até aqui, então utilizando o wrap content, ele vai pegar toda a largura do meu componente, não do meu container, tá bom? Aqui eu preciso centralizar ele. Então, para me centralizar, vou clicar em cima, vou vir aqui em atributos, ó, posso pesquisar ou posso procurar por aqui, tá, pessoal? Em atributos. Eu vou vir aqui, ó, e vou definir o gravity. Ó, e agora eu vou vir aqui, ó, e vou centralizar o meu componente. Só que nesse caso, não é gravity, é layout gravity. No caso do botão é layout gravity. Então a gente vai vir aqui, ó, vai clicar em center, ele vai centralizar. Só que eu não quero que ele fique muito colado aqui, ó, ele está colado aqui, ó. Então eu vou definir também uma margem de 15 dps também, ó. Tá vendo? Então ele vai descer um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Então, se a gente for analisar, já está igual aqui, ó. Tá vendo? Eu posso vir aqui no Region Button, ou eu posso vir aqui no Region Group, e eu posso definir uma margem também, ó, de 15 dps. Ó. E aí ele vai dar uma margem de 15 dps para todos os componentes que estão lá dentro. Por último, a gente vai ter mais 3 text view. Então a gente vai ter 3 text view. Um text view vai exibir o resultado do nome, o outro text view vai exibir o resultado da idade e o outro text view vai exibir o resultado do sexo, que é exatamente isso aqui que está aparecendo aqui, ó. Então a gente vai ter mais 3 text view aqui embaixo. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, mais 3, posso só colocar aqui embaixo, ó, só vir e jogar que ele já vai colocar o componente embaixo do outro. Tá vendo? Aqui, ó, então eu vou clicar no primeiro. Eu vou vir aqui, vou tirar esse texto, ó. Então eu vou tirar esse texto. Ó, só que antes eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero que esse texto fique nesse padrão. Então eu vou vir aqui, vou utilizar um text size, ó, text size. Eu vou colocar o tamanho dessa letra de 18 SP. Ó, ele já aumentou. Eu vou definir também um text style, que vai definir como bold. Eu quero que fique em negrito. Tá vendo? Exatamente como está aqui, só que eu não quero colocar uma cor para o meu texto. Ele vai pegar essa cor padrão, esse cinza aqui. Beleza? Então vou fazer a mesma coisa para esse daqui também. Eu vou vir, vou definir também um text size, ó. Vou definir como 18 SP, pressionar um Enter. E vou vir aqui também, vou colocar um text style, ó, e vou definir como bold. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, text style, bold e text size como 18 SP. Beleza? Agora eu vou clicar em cada um deles, ó. Eu não quero que apareça esse texto. Então vou vir aqui, tirar o texto, pressionar um Enter, tirei, vou clicar no segundo, pressionar um Enter, clicar no terceiro, pressionar um Enter e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem, só que nesse caso eu vou colocar uma margem inicial, ó, uma margem left da esquerda, 15 dps, e uma margem right, uma margem da direita, também de 15 dps. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para esse, 15 dps aqui, ó, e 15 dps na direita. Aqui também eu vou definir 15 dps na esquerda e 15 dps na direita. Beleza, pessoal? Então agora a gente consegue visualizar que ele já está igual. Então agora eu vou executar o app, ó, já estou com o emulador ativo. Então vou vir aqui, ó, em Run, vou executar e eu já volto. Beleza, acabei de executar, a gente já consegue visualizar o layout, está quase pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma cor de fundo nesse layout, ó. Porque se a gente for olhar o layout principal, ele é cinza, tá vendo? Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar no Android Studio, ó, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai clicar, ó, vou clicar no Linear Layout, vou vir aqui, ó, vou pesquisar por background, ó, background, vou colocar uma cor de fundo. Então
Então eu vou vir aqui, ó, eu posso clicar aqui e colocar uma cor que já existe, ó, por exemplo, color, ou eu posso escrever esse código aqui em hexadecimal. Então eu vou colocar aqui o jogo da velha e eu vou colocar uma cor que eu já tenho de cabeça, que é 6 vezes a letra E. Eu vou pressionar um Enter, ele já vai colocar esse tom de cinza. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma cor de fundo para o nosso campo de texto de nome e de idade. Então eu vou vir aqui, ó, clicar aqui. Já está em background, vou clicar aqui, vou vir em color e vou definir o white, que é a cor branca. Beleza, vou vir aqui na idade, background, vou vir aqui em color, white, beleza. E agora eu vou colocar um espaçamento interno, pode ver que ficou muito pequeno. E aqui, ó, ele é um pouco mais gordo, ou seja, aqui é um espaçamento interno. Então aqui eu vou clicar em cima e vou definir um espaçamento interno. Para colocar um espaçamento interno no componente, a gente utiliza o padding. Então eu vou colocar... Aí funciona da mesma coisa da margem, ó. A gente vai colocar um espaçamento interno na esquerda, na direita, no topo e na parte de baixo. Então aqui funciona da mesma forma da margem, só que a margem é fora. O padding é um espaçamento interno. Então eu vou colocar, por exemplo, 15 dps para todos os lados. Então vai colocar um espaçamento interno de 15 no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa para a idade, vou vir aqui em padding, vou colocar 15 dps. Beleza? E agora, pessoal, a gente tem que finalizar. Pode ver, ó, que o nosso radial group, o nosso radial button, ele fica vermelho quando a gente seleciona. E aqui, ó, ele está verde, ó. Tá? Então a gente vai mudar essa cor. Para mudar essa cor, a gente vai vir aqui no projeto, Res, Values, Temas. A gente vai vir aqui em Temas, ó, Themes. E aí a gente vai trocar essa Color Secondary. Essa Color Secondary é para colocar cores em alguns componentes. Então a gente pode trocar essa cor, tá bom? Então eu posso vir aqui, ó, em Colors. E ó, ele tá pegando essa cor aqui, ó, Teal de 200, que é basicamente essa cor aqui, ó. Então eu vou vir aqui em Colors, posso clicar em cima e posso trocar para essa cor aqui, ó, mais vermelha, tá vendo? Então agora quando eu executar o app novamente, ó, eu vou executar e não vai ficar mais verde, ó. Ele vai trocar. Ó, agora ficou vermelho, beleza, pessoal? Então agora a gente terminou de criar o nosso layout. Na próxima aula a gente vai dar vida a esse aplicativo. A gente vai começar a escrever códigos em Java para dar vida a esse aplicativo. Beleza? Então para você não perder a próxima aula, se inscreve no canal e principalmente, pessoal, ativa o sininho das notificações. Eu vou lançar a segunda aula amanhã. Então essa aula foi bem extensa porque eu quis ensinar passo a passo para você que é um total iniciante. Tudo bem? Por isso que essa aula ficou grande. Mas na próxima aula a gente vai terminar esse app. Então eu espero você na próxima aula.